Olá, tudo bem? Vamos refletir um pouquinho sobre algumas lições de Steve Jobs, criador da Apple. Aprenda a antecipar o futuro. Aprenda a antecipar o futuro. Concentre-se sempre no que é positivo. Concentre-se sempre no que é positivo. Falhe, mas siga adiante. Falhe, mas siga adiante. Viaje pelo mundo. Viaje pelo mundo. Encontre o parceiro certo. Assuma riscos. Cerque-se de pessoas grandiosas. Lembre-se de que você vai morrer um dia. Aprenda com os outros. Obstáculos são oportunidades disfarçadas. Olha que coisa fantástica esses pensamentos de Steve Jobs. Depois vale a pena você assistir de novo. Mas vamos dizer assim, é um conjunto de ideias maravilhosas. Realmente muito interessante para a gente refletir sobre a nossa vida, os nossos sonhos, sobre a nossa forma de nos comportarmos, né? E de como planejar o futuro, de como construir o futuro e o quão importantes são as decisões que tomamos hoje no presente, porque isso vão, em linhas gerais, nos levar para o futuro que desejamos ou nos afastar do futuro que desejamos. Somos as nossas escolhas e lembre-se muito dessas ideias de Steve Jobs, porque realmente são excepcionais. Uma figura ímpar, o Steve Jobs. Procure ler a respeito dele. Eu sempre aqui digo que nós devemos buscar boas referências para as nossas vidas. E eu, particularmente, escolho sempre pessoas da área empresarial para estudar, acompanhar sua trajetória, sua história, entender o que eles fizeram, como eles tomavam as decisões. E uma dessas pessoas excepcionais, sem dúvida nenhuma, é o Steve Jobs. Quem não teve ainda a oportunidade de conhecer um pouco sobre sua trajetória, vale a pena começar a pesquisar, inclusive encontrar alguns bons livros que falam sobre a vida dele, entendeu? É uma pessoa ímpar e que construiu uma empresa ímpar que é a Apple, né? Então vale a pena sim ter o Steve Jobs como uma excelente referência de sucesso a guiar um pouco as nossas ideias, as nossas reflexões, para que a gente possa construir uma trajetória de sucesso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, sou Cláudio Faleiro, criador deste canal. Temos aqui já um ano de vida, feito agora em julho, e temos mais de 620 vídeos já publicados aqui gratuitamente. Maratone todos, eu tenho certeza que vai mudar a sua cabeça, vai mudar o seu jeito de pensar, vai lhe trazer aqui um mundo de conhecimento, de conteúdo, que daria para fazer talvez aí uns 50 cursos que você pagaria de R$3.000 a R$4.700 no mercado, e aqui você pode aprender todo este conteúdo gratuitamente. Se gostar, deixa o like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer para que mais pessoas sejam beneficiadas, né? Então isso é fundamental. Bom, eu queria também deixar aqui outras reflexões para vocês, que a gente tem sempre um momento aqui de chacoalhar o cérebro. Aproxime-se de pessoas que torcem pelos outros. Aproxime-se de pessoas que torcem pelos outros. De pessoas que riem de si mesmas. Tem um astral positivo. Pessoas que escutam com interesse genuíno o que você tem a dizer. Fazem escuta qualitativa sobre o que você tem a dizer. Pessoas que raramente reclamam da vida, do mundo e das coisas. Raramente reclamam.
Se aproxime de pessoas que compartilham o conhecimento, que são generosas, que compartilham o que aprenderam. Aproxime-se de pessoas que inspiram outras pessoas, que motivam outras pessoas. E aproxime-se de pessoas que possuem o hábito de doar seu tempo, seu conhecimento, de doar seu trabalho. Pessoas que estão dispostas a construir um mundo melhor. Aproxime-se dessas pessoas, porque isso vai mudar também a sua vida, o seu comportamento. Entendeu? Então é muito legal que a gente procure ter bons exemplos para se guiar, bons exemplos para mirar, para aprender e se desenvolver. Isso é fundamental, isso é muito importante. Bom, eu falei de Steve Jobs e aí eu quero então fazer um recorte, já que falamos sobre Steve Jobs, e falar um pouquinho sobre a Apple. A Apple registrou os seus resultados agora do segundo trimestre e houve uma explosão nas vendas do iPhone. Ela superou as expectativas dos investidores no trimestre dos resultados recentemente apresentados, né? Essa venda de iPhone deu um salto de 49,8%. E isso representou vendas que chegaram a 39,6 bilhões de dólares. Número realmente muito impressionante. Os analistas de Wall Street ficaram surpresos com os resultados apresentados. E as vendas, por exemplo, foram de 81,4 bilhões no último trimestre, uma alta de 36,4% sobre o mesmo período do ano fiscal anterior. A expectativa era de 73,3, portanto veio 81,4 bilhões em receita. A Bloomberg disse que o número surpreendeu em um trimestre que costuma ser mais fraco para as gigantes de tecnologia, e os consumidores costumam comprar menos produtos de marca por esperar anúncio dos novos produtos, que geralmente vêm exatamente no trimestre seguinte. O iPhone 12 com rede 5G foi capaz de reverter o movimento. Os destaques de vendas ficou com os iPhones. A categoria teve um salto de 49,8%, chegando a vendas de 39,6 bilhões. Né? Todas as linhas de produto cresceram 2 dígitos, na mesma base de comparação. Os iPads cresceram mais 11,9%, os iMacs cresceram 16,3%, a parte de serviços teve crescimento de 32,8% e a parte de wearables e acessórios domésticos cresceu 36%. Receita líquida alcançou 21,7 bilhões de dólares, uma alta de 93%, que coisa incrível. O ganho do trimestre diluído por ação foi de $1,31, antes 0,65 na mesma base de comparação. Luca Maestre, diretor financeiro da Apple, ressaltou em comunicado que a empresa atingiu o recorde de base instalada de equipamentos ativos. A empresa distribuiu 29 bilhões de dólares aos acionistas em dividendos no último trimestre. Em entrevista à rede americana CNBC, o CEO da empresa, o Tim Cook, afirmou que os resultados da companhia poderiam ter sido ainda melhores, caso a Apple não tivesse enfrentado dificuldades com a pouca oferta de chips, refletida principalmente nas vendas de Macs e iPads. Prevíamos que a falta de oferta teria efeitos de 3 bilhões a 4 bilhões de dólares. Conseguimos mitigar um pouco esse efeito e tivemos perdas menores do que o limite inferior dessa estimativa, disse Tim Cook. Sobre a vertical de serviços, o CEO destacou que a companhia teve recordes em música, vídeo, armazenamento na nuvem, publicidade, pagamentos. A Apple tem 700 milhões de assinantes ou usuários que se inscreveram para um app e estão registrados nos pagamentos da App Store.
Alguns investidores suspeitavam que a vertical poderia ter um crescimento desacelerado com a volta de pessoas ao trabalho presencial, porém a alta de 32,8% foi superior à aceleração de 26,7% no terceiro trimestre fiscal anterior. Então, temos aí um resultado, né, trimestral muito positivo da Apple. Fiquemos de olho na empresa, a empresa que está sempre se renovando, se reestruturando e agregando valor à sua marca e aos seus produtos. Ainda no setor de tecnologia, só dando um giro rápido, a Alphabet, que é a dona do Google, superou projeções também de analistas e teve um lucro de 18,5 bilhões de dólares no segundo trimestre, um aumento de 166,2%. A maior atividade online e um aumento de gastos com publicidade na internet garantiram ao Google um lucro líquido de 18,5 bilhões de dólares em relação ao mesmo período de 2020. O ganho por ação ficou em 27,26 dólares. No período, a gigante de tecnologia registrou uma receita de 61,9 bilhões de dólares, crescimento de 62% na sua base anual. Nossa forte receita no segundo trimestre foi reflexo de uma maior atividade online do consumidor e de uma base ampla de gastos dos anunciantes, mais uma vez nos beneficiando de uma excelente execução por nossa equipe em todas as áreas, escreveu Ruth Porat, CFO do Google e da Alphabet. A receita total com publicidade rendeu ao Google uma receita de 50,4 bilhões de dólares, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, números fortes aí também no Google. E a Microsoft, para finalizar, a Microsoft ela também apresentou lucros fortes de 16 bilhões de dólares, superando também as expectativas do mercado, um lucro recorde de mais de 60 bilhões de dólares no ano fiscal, com destaque para os negócios de nuvem inteligente e computação pessoal. Ela reportou um lucro de 16,46 bilhões no quarto trimestre fiscal, o que representa um ganho de 2,17 dólares por ação. Receita líquida totalizou 46,15 bilhões de dólares, mais do que os 44,25 bilhões esperados pelos analistas. E no ano fiscal como um todo, a empresa somou 61,27 bilhões de dólares em lucro e 168,09 bilhões em faturamento. Um recorde histórico para a Microsoft. Outro destaque foi a receita de nuvem inteligente, que cresceu 30% para 17,4 bilhões de dólares, e a computação pessoal, que soma os sistemas Windows e o Xbox, que teve um aumento de 9% de receita para 14,1 bilhões de dólares. Nossos resultados mostram que quando executamos bem e atendemos às necessidades dos clientes de maneiras diferenciadas em mercados grandes ou em expansão, geramos crescimento, como vimos nos serviços de nuvem e em novas franquias que construímos, incluindo jogos, segurança e o LinkedIn, que ultrapassaram 10 bilhões de dólares em receita anual nos últimos 3 anos, afirmou Satya Nadella, CEO da Microsoft. Então, outra companhia aí de tecnologia que performou muito bem. Isso dito, é importante olhar que essas gigantes de tecnologia estão entregando resultados excepcionais nos últimos anos e que provavelmente continuarão a fazê-lo nos próximos anos. Então, é sim sempre um segmento interessante para pensar para investimento, certo? Olhar o setor de tecnologia nos Estados Unidos e também olhar um pouco o que está acontecendo no Brasil, né? Nessa área de tecnologia. E aí a gente tem a Oi Soluções como um braço da Oi voltado para esse segmento, com potencial gigantesco também de crescimento nos próximos anos. Só para concluir esse vídeo, eu quero trazer aqui um conteúdo que eu achei muito interessante da carteira de investimentos do Abílio Diniz, né, e que ele também está focando aí essa área de tecnologia. Ele abriu um fundo de uma gestora, né, para capital e investimento, que é a O3 Capital, e ele tem olhado em especial para o setor de negócios aí de tecnologia e da área de saúde. Criada há 7 anos para fazer a gestão dos recursos dele e de seus familiares, a O3 abriu as portas em maio para receber também aporte de terceiros.
do total aproximado de 1,8 bilhão sob gestão, cerca de 1,5 bilhão é dinheiro do próprio Abílio Diniz. A O3 tem 2 fundos multimercado macro disponíveis aos investidores, ambos seguem a mesma estratégia, mas o veículo para o público geral tem a limitação de 20% do investimento no exterior, enquanto no produto para investidores qualificados a alocação global pode chegar a 40%. A Abílio tem assento no Conselho de Administração da O3, participa das decisões relativas aos rumos do negócio, mas não tem nenhuma influência na gestão dos fundos. Daniel Matias, que é o responsável pela O3, conta ter hoje nas ações globais a maior aposta para entregar retorno aos cotistas. Do risco assumido pelo fundo, hoje tem cerca aí de 85% do total do risco assumido pelo fundo por meio de investimentos que tem hoje em carteira, a classe correspondente a cerca de 85% do total. No universo de renda variável internacional, a preferência recai especialmente sobre a tese de crescimento nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que são as maiores expoentes. E aí destaca os investimentos em Microsoft, em Amazon, Salesforce, estão entre as principais apostas no setor. Acreditamos que o melhor lugar para colocar dinheiro nesse momento é na classe de ações globais. Os juros seguem ainda mais baixos lá fora, afirmou o gestor. O conglomerado chinês Alibaba também está na carteira, ainda que com uma menor participação. Olhamos com atenção as questões de regulamentação envolvendo a China. Ele acrescenta que fatores demográficos, tais como envelhecimento populacional, utilização crescente de ferramentas digitais, faz também do investimento em saúde um dos preferidos da O3. E eles estão investindo em empresas como a Danaher e a Thermo Fisher Scientific. Ele tem tido posições com relação ao mercado americano com uma certa tranquilidade, não se está preocupado com a questão dos juros, nem tampouco com movimentos de alta que possam existir. Não vemos a subida da taxa de juros pelo Federal Reserve como um movimento necessariamente ruim às ações. Por outro lado, entre os investimentos que perderam atratividade no radar da gestora, estão os ativos mais cíclicos, como commodities, industriais e ações small caps. O processo de vacinação e reabertura já nos parece bem precificado, afirmou Matias, que conta ter diminuído, embora ainda carregue uma posição no cobre e também no urânio frente ao aumento de demanda para os próximos anos. Bom, eu trouxe isso mais como uma curiosidade para que a gente pudesse ver também algumas ideias de investimentos desse fundo criado aí pelo Abílio Diniz. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!